Hoje nós vamos falar de um assunto de que quase todo brasileiro gosta, aliás, gosta muito. Nós vamos falar de café. A nossa convidada é Mariana Proença, uma especialista em café formada há 15 anos em jornalismo. Ela é a curadora da Semana Internacional de Café e coordena também o Guia de Cafeterias do Brasil. Mariana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Como é que você escolheu esse tema do café? Foi bem curioso, assim, eu sempre trabalhei com revistas, né, no jornalismo e queria continuar nessa área e descobri uma revista de café. E aí comecei a me especializar nessa área, entrei para trabalhar nessa editora, na Café Editora, que é uma, né, especializada pelo nome em café, e me apaixonei pelo setor, vi que não tinha ainda nenhum jornalista especializado nessa área. Comecei a fazer cursos, a me identificar muito com o tema, porque a gente aqui no Brasil tem, né, o privilégio de falar desde o produtor até o consumidor final. Então, eu adorei essa diversidade do tema e continuei me especializando há 13 anos que estou escrevendo só sobre café. E quando você foi estudar café, você foi estudar café do ponto de vista do sabor, do ponto de vista do negócio, do ponto de vista do comércio? Como é que você entrou nesse mundo? Sim, eu comecei a estudar muito a questão do sabor, porque o foco era o café especial, né? O café de qualidade, o bom café, o que a gente tem aqui no Brasil. E aí, nisso de descobrir quais eram os bons cafés, me levou aos produtores, né? Então, aí comecei a estudar um pouco da origem, de onde vinha, quais são as regiões que produzem os melhores cafés no Brasil. E, a partir disso, nesses cursos, nas reportagens também, né? Como se conheci muitas fontes, né? Muitos produtores dessa área, que me levaram aos provadores, que me levaram, então, aos consumidores. Você né? conhece a cadeia toda. E aí, conheci a cadeia toda. E aí, na parte das cafeterias, que é algo que também me interessa muito, vi muitos empreendedores do setor que saíram das suas origens de profissão. Então, um arquiteto que resolveu abrir uma cafeteria, um designer. Então, pessoas que começaram a gostar de café a partir do negócio. E me especializei também em falar muito com esse público de cafeterias e consumidores. Quando você prova café, Sim. né? Você prova frio, como se prova, como tecnicamente é Sim, exigido? normalmente você começa a provar ele morno, né, para você ver os sabores que ele tem, e depois você espera ele esfriar para realmente perceber o que tem de defeito, se tem algo que ficou para trás ali, que você não percebeu nele quente. Isso para as pessoas, para o senso comum, é uma heresia, né? Sim. O café frio, né? Exato. Quando frio, ele revela mais aromas? Revela alguns defeitos, que a gente fala, algumas características que no quente, normalmente, a própria língua tem mais dificuldade de perceber. Sem sensibilidade? Exato. E aí você esperando esfriar, isso é para o provador, claro, né? Tá. Profissional. Ele consegue perceber mais as características negativas ou até salientar ali algo positivo que você não percebeu tanto no quente. O que é um defeito no café? Então, o café ele tem vários defeitos que você pode acontecer desde a colheita, né, dele. Então, assim, um café, por exemplo, mal maturado, né, ou seja, que ficou verde no pé e você acabou colhendo ele antes da hora, porque o café ele não madura depois que ele é colhido. Então, você colheu ele verde, ele estanca o processo. Então, esse café verde, ele dá um gosto, por exemplo, de astringência no café, que é aquele gosto de remédio, um pouco ruim. O amargor, de grama, meio herbáceo, meio herbáceo, então, que não é positivo para cafés de qualidade. Também pode ter um outro defeito, que é ele muito maduro. Também não é bom, ele fica com açúcar demais? Muito fermentado, né? Então, ele passa do ponto de doçura. Então, ele já fica rançoso, você já sente isso. Então, esse tipo de coisa é percebido na prova, né, do café. Então, são alguns defeitos que o produtor, na hora que colhe, ele precisa tirar, se ele quer ter um bom café. Ele precisa retirar isso da planta de uma forma correta, fazer todo o processamento, para depois, no terreiro, ele ter só os bons cafés, ou aqueles bem madurinhos, que vão ser esses que vão depois para a torra, todo aquele processo que a gente tem de fazer o café, depois a moagem, enfim, tudo isso torna o café de qualidade, né? Todo esse cuidado nessas etapas. Não pensando como brasileira, mas pensando como especialista, o café brasileiro é bom? Sim, muito bom. Não como consumidora, não sendo fanista, exato. Mas a gente tem uma diversidade muito grande de cafés, porque como o Brasil, né, é um país continental, né, então nós temos
regiões diferentes de produção que trazem essas características diferenciadas para o nosso café, para o sabor do café. O que determina esta ou aquela característica? Altitude, calor, amplitude térmica? O que é, Sim, o que é importante? A gente chama de terroir, né? Assim como no vinho. O terroir é muito importante para o café. Então, a altitude, normalmente o café ele é produzido entre os trópicos, que a gente fala, né? Entre o Capricórnio e Câncer. Então, é nessa zona tropical. Em todo o mundo. Em todo o mundo, cintura, exato. Né? Nesse cinturão, que a gente fala cinturão do café. Esse cinturão, no Brasil, ele é muito diverso, né? Então, você tem desde o Paraná, que tem temperaturas mais baixas e altitudes menores, até um sul de Minas, um café numa, por exemplo, Serra do Caparaó, que é perto do parque, que tem 1.500 metros, 1.600 metros de altitude. Então, isso dá um sabor diferenciado também na maturação desse café. Então, o café pode demorar um pouco mais para maturar no pé, então ele vai ter mais açúcares, e vai ter um processo mais lento para poder chegar numa qualidade. Já um café que não tem tanto isso, ele pode ter na própria colheita um cuidado maior que dá a ele um sabor diferenciado também. Por exemplo, no Paraná tem ótimos cafés. Então, por isso que eu falo que o Brasil tem bons cafés, porque a gente tem essa diversidade, né, de sabores que esse terroir acaba dando. Então, o solo também é muito importante. E hoje a gente já faz alguns processamentos pós a colheita, aqui no Brasil, que são bem técnicos. Que tipo de coisa? Então, por exemplo, a gente pega o café e coloca num terreiro suspenso, ao invés de colocar naquele terreirão no chão que normalmente a gente fazia. Sem umidade por baixo? Sem a umidade. Então, você coloca no terreiro suspenso, você vai modificando o que a gente chama de cama africana. Então, essa cama africana veio realmente da África, né, na Etiópia, onde tem o berço do café, onde nasceu, e aí você revira ele mais vezes e você consegue ter uma qualidade melhor na secagem desse produto para ele não ter uma umidade negativa, para ele poder ter um sabor melhor. Então, assim, essas técnicas também, que nós, no meio do café, a gente fala que colhe o café bom, né, e que a gente vai estragando ele durante o processo. Né? Então, quem menos estraga, quem menos faz algo negativo no café, você deixa o produto in natura da forma perfeita que você tem que ter. E no Brasil a gente já tem muitas dessas tecnologias, então o produtor vem investindo bastante, e as pesquisas também nos institutos que nós temos hoje no Brasil, que foram feitos, né, para isso, para a pesquisa de café, trazem essas informações de benefício, do que é possível para ter essa diversidade de sabor. Então, hoje até a fermentação do café é feita. Você usa em tambores, coloca o café fermentado na água, você extrai alguns sabores, né, através da fermentação positiva que nós falamos. Sim. Então, você extrai sabores assim, vinhosos, por exemplo, sabores que a gente nunca encontrava em cafés brasileiros. Então, por isso que hoje a diversidade é muito grande de possibilidades. E como nós temos uma produção, 300 mil produtores, né, no Brasil que trabalham o produto, então a diversidade é bem enorme. Quer dizer, não dá para dizer o café brasileiro, mas os cafés brasileiros. Os cafés. Por isso que é aquela logomarca que é muito famosa, né? Cafés do Brasil. Até hoje nós usamos isso para divulgar o café brasileiro. Eu acho muito correta essa identificação dos cafés, né, do Brasil, exatamente por essa diversidade. Tá. E no Brasil, todas as espécies de café vão bem? Não todas. Nós temos algumas espécies que são mais produtivas. Na verdade, vamos dividir, nós temos duas espécies, né, de mais comerciais. Então, a arábica, que é o que mais a gente tem hoje no Brasil, e o canéfora, que nós chamamos de robusta ou conilon. É uma produção mais em baixa altitude, o arábica em altas altitudes, né, que ele fica melhor. E dentro dessas duas espécies, nós temos as variedades dela. Então, o arábica, por exemplo, tem algumas que são mais produtivas, outras que não são tão produtivas, mas que dão um café com maior qualidade. E o Brasil, ele exporta essas variedades para o mundo inteiro, porque nós temos um instituto de pesquisa aqui em Campinas, que é o maior germoplasma do mundo de café. Então, nasceram aqui, por exemplo, variedades como Mundo Novo, Catuaí, Catucaí, que são variedades nossas que estão na Colômbia, que estão em Guatemala, que estão em outros países também, porque a gente estudou dentro dos institutos, os pesquisadores trouxeram isso. Então, as variedades são muitas, que trazem cada uma um tipo de café diferente. Então, tanto na bebida quanto na quantidade que é produzida. Você falou do café da Colômbia.
Eu já ouvi gente dizendo que o Brasil fez um marketing muito fraco do nosso café no exterior e a Colômbia aproveitou isso e tem aquele... Como é o nome daquele personagem? Juan Valdez, que é num burrico, sentado com as 2 sacas de café. Os colombianos foram muito melhor no marketing e, de fato, fora na Europa, nos Estados Unidos, o café colombiano é mais bem qualificado que o do Brasil, né? Sim, sim. Principalmente nas bolsas, a venda do café colombiano sempre está acima. Realmente, o marketing que foi feito pelo governo colombiano há muitos anos, ele é enorme, é um investimento, até por conta da plantação de coca que estava também... Para substituir a cocaína. Exatamente, a coca. Eles fizeram todo um trabalho com os produtores locais para poder trazer o valor agregado a esse produto, poder trocar, fazer essa troca do produto. E isso foi muito bem aceito, esse marketing no mundo inteiro. São cafés mais suaves, são só arábicas, né, que são dessa espécie que tem cafés mais suaves. E até filme, né? Eles investiram, enfim, em muito isso. E o marketing surtiu efeito no popular, né? No consumidor geral, que gosta muito desse tipo de café. Mas o Brasil tem cafés bem semelhantes ou até melhores, mas realmente falta, eu acredito, esse marketing ainda do Brasil, exatamente porque a gente ser muito grande, talvez a gente não consiga se organizar, né, porque são muitos produtores, associações, cooperativas, numa única informação para o nosso público, né? Então, o café, ele vai para fora de uma forma muito sem identificação. Ah, Brasil, mas da onde? Então, está sendo feito um trabalho bem interessante por associações, cooperativas individuais aqui no Brasil para levar esse marketing para fora. Então, uma denominação de origem que nós já temos, que é super difícil, por exemplo, no queijo, a gente tem isso muito na França, em outros países, e no Brasil nós temos uma denominação de origem que é o Cerrado Mineiro, por exemplo, que chega lá fora com uma identificação de que é da região de Minas, o que garante uma qualidade. Garante uma qualidade, né? Uma cidade, sei lá, Patrocínio, por exemplo, que é uma cidade a maior produtora, assim, de café em termos de quantidade, eles levam essa informação da qualidade também. O nome do produtor, enfim, isso a Colômbia também teve que alterar, porque eles levavam muito o café da Colômbia, né, e não o produtor. E agora eles estão trabalhando muito, eles mudaram um pouco essa estratégia e estão fazendo as regiões da Colômbia. Então, eles também utilizaram... Estão se assemelhando ao vinho, exato, né? E aí agora eles estão substituindo também um pouco os cafés gerais por regiões, né? Por exemplo, o café que a gente toma na Europa, os Estados Unidos não são referência para quem toma café, né? O café deles, entre nós, é muito ruinzinho. Mas na Europa tem bons cafés. E eles fazem uma composição de cafés. Como é que se chama isso? É blend? Blend. Tá. E o café brasileiro tem participação importante nesse blend? Sim, muito. Principalmente para expresso. Porque o café brasileiro ele é muito base para fazer um expresso encorpado. A gente tem características aqui no Brasil de cafés, por exemplo, achocolatados, amendoados, que para o expresso são muito importantes. Então, as principais marcas de café na Itália, por exemplo, usam 60% de café brasileiro na blendagem, nessa mistura, e colocam algumas outras regiões do mundo para dar uma acidez mais acentuada, né? Enfim, e são essas misturas que fazem do café brasileiro, assim, destaque nesse tipo de blend. Então, realmente, a Europa, eles têm esse trabalho. Nos Estados Unidos, eles tomam muito café coado, né? O drip coffee, que eles chamam. Mas na Europa, o forte mesmo, em vários países, é o expresso. É o expresso. Assim como também a Austrália, por exemplo, usa muito café brasileiro também. O café continua sendo importante na exportação brasileira, na pauta de exportações? Sim, perdeu muito, né, desde que começou, né, o café era o principal produto, década de 30. Né, exatamente, depois da quebra, né, da bolsa, enfim, perdeu-se muito essa importância, mas hoje a gente ainda exporta muito, né, café, em torno de, se eu não me engano, são 60 milhões de sacas. Quanto nós produzimos por ano? O Brasil, nós temos 60 milhões de sacas ano. A exportação? Não, a produção. A produção. A exportação é em torno de 30 milhões. 50%. Exato. A gente exporta e nosso consumo interno também é muito alto, que é diferente de outros países produtores. Então, a Colômbia, que a gente acabou de falar, ela não eles consome não bebem muito café. Não. O Brasil, a gente, além da exportação, a gente também consome muito. Então, nosso consumo interno gira em torno de 21 milhões de sacas, que é bastante. Então, a gente praticamente exporta
e consome quase toda a produção anual. Na sua opinião, por que nunca surgiu no Brasil uma indústria de café solúvel? Por que essa tecnologia não foi desenvolvida também no Brasil, foi desenvolvida em países ricos? Então, na verdade... Que não produzem um pé de café, não tem um grão de café. Sim, na verdade a gente tem algumas indústrias de solúvel agora aqui no Brasil, né? Já está sendo feito esse trabalho, exatamente para agregar valor. Né? Porque antes a gente não tinha muito isso, a gente exportava o produto in natura. Como commodity. Né? Como commodity, mas é um mercado muito importante, o solúvel. Ele utiliza outra espécie, que é a espécie robusta, né? A maioria das vezes que nós temos, que é a maioria da produção no Espírito Santo. Então nós temos grandes indústrias hoje já no Espírito Santo que já fazem o café solúvel para exportação final. Já exportam um produto finalizado para fora. Com marca ou sem marca? Com marca. Sim, já temos assim, algumas marcas que produzem aqui e já fazem esse tipo de trabalho, que é algo que agrega muito, né, ao produto e também que muita gente gosta de tomar lá fora esse tipo de café. E tem algumas fábricas novas agora vindo para o Brasil, até multinacionais, que querem produzir aqui. A nossa questão mais é porque a gente não pode importar café. Né? Então, tem essa política de defesa do café? Tem essa política de defesa, são restrições fitossanitárias, na verdade não tem, alguns países podem mandar, mas muito pouco, então até para proteger também a nossa produção, hoje ainda não é permitido, não é facilitado, né, na verdade, a importação do café, então a gente acaba usando a nossa produção, que de robusta é menor que a arábica, então às vezes falta um pouco esse produto, né? Então é uma discussão no mercado exatamente se isso vai ser autorizado daqui a pouco, enfim, daqui a alguns anos, porque com o aumento de consumo, a gente vai ter talvez essa necessidade de ter cafés de outros países para poder suprir. Com as mudanças atmosféricas, o aquecimento global, que alguns tontos contestam, o café corre risco? Sim, corre risco principalmente nas regiões que você tem um aumento de temperatura muito, muito grande, que não são tão altas. Né? Então, o café ele não se dá bem em altas temperaturas, ele precisa ter uma temperatura média de 20 graus. Engraçado que o interior de São Paulo inteiro se desenvolveu com café e é um calor insuportável. Sim, mas você vê, mudou muito também, né? Assim, antigamente a gente eram regiões muito tradicionais. Hoje, para isso... Café de mais qualidade. Café de mais qualidade, essa maturação que nós falamos no início, mais lenta, precisa ter uma temperatura menor, mais baixa, principalmente à noite. Você tem aquela queda de temperatura, amplitude maior. E isso com o aquecimento global vem sendo uma preocupação, principalmente na espécie arábica, que ela é mais frágil. É um cafeiro, uma árvore que não tem tanta resistência como o robusto, até o nome já diz. Já indica. O robusto ele se dá bem em regiões mais baixas, ele consegue ter uma temperatura maior para poder sobreviver, porque é até produzido em Rondônia, imagina. Então é um cafeiro que ele aguenta mais, né? Mas ele precisa ter sombra, então para isso estão sendo feitos alguns recursos, enfim, de sombreamento dos cafezais. Com que árvores se sombreia? Então, árvores tem desde ipê, tem algumas árvores maiores, né, que são plantadas, eu não sei tecnicamente os nomes, mas para lançar essa sombra. Então, a gente chama de café sombreado, né? Então, em outros países isso também já é bem comum. Night Shopper, por exemplo, eles fazem todo o café dentro de florestas, né, dentro de áreas mais sombreadas e isso também dá bastante recurso para o café poder crescer melhor. Mas no Brasil, a maioria das plantações é realmente plana, né, a quantidade, é colhido maquinário, então esse tipo de coisa é uma preocupação, o aquecimento para esse tipo de café. Você falou que quando se colhe o café verde, ele produz um gosto adstringente que não é apreciado no café. A máquina sabe o momento de colher, sabe colher um grão maduro e não um grão verde? Não, na verdade se regula, ela tem umas hastes flexíveis que fazem a trepidação. O maduro cai mais fácil? Isso, e aí o maduro cai mais fácil, o verde às vezes pode vir junto e normalmente em alguns casos vem, só que aí é feito um outro processo, exato, pós-colheita, que é colocar a máquina, tirar o café todo, colocar numa outra máquina, que ela faz por densidade, por peso, através da água. Você tem o boia, né, que é o café mais leve, ele sobe, o mais pesado, que seria o verde, desce, e os bons ficam no nível do meio e vão para
né? Todo o café é aproveitado, na verdade, né? O verde também ele é aproveitado, tem mercado para o verde também, mas se você quer agregar valor, o produtor precisa ter essa separação de uma forma mais delicada ali no maquinário. Então você regula isso. Depois você tem as peneiras, que a gente chama, que são os tamanhos que o grão tem. Uma seleção então, por tamanho. Exato. E quanto mais alta a peneira, mais valor tem o café. Perfeito, é o grão maior. 16 acima que nós chamamos. O café, é interessante falar sobre o café, porque ele é um tema que divide completamente a população brasileira, né? Tem muita gente que não toma café depois das 3 da tarde. Tem muita gente que diz que não toma café nunca. Tem gente que adora tomar café, toma 10 por dia. Cientificamente, o café pode fazer algum mal? Não, até retiraram ele como um alimento que poderia fazer mal, né, da OMS. Há um tempo já isso foi provado, né, através de pesquisas, que ele não faz mal para o organismo. O que você tem que ter cuidado com os exageros. Então, o que se indica são de 3 a 4 xícaras por dia. De bom café. De bom café, exato, para uma pessoa comum. Claro, tem gente que vai tomar mais e vai se sentir bem e vai conseguir manter. Mas aquela questão que a gente tinha antes, qualquer coisa era o café, né? O problema, tira o café da rotina, não é mais assim. Hoje é possível você conviver com isso sem demonizar o café como um produto. Mas é algo que precisa ser visto caso a caso. Mas, no geral, o café de qualidade, normalmente você toma um café que não tem uma torra muito acentuada, porque a torra acentuada, o que ela faz? Ela esconde os defeitos, que é o que a gente falou, do café. Então, quanto mais você torra, mais você vai ter, talvez, defeitos que possam fazer mal para o seu organismo. Perfeito. Então, o ideal é você trocar, caso seja o caso de alguém que sente o café não cai muito bem, fazer essa troca para um café com uma torra média, que possa ter mais qualidade, porque daí você consegue tomar sem grandes problemas. Então, essa adaptação ela é possível dentro do café, porque ele é um produto que você tem diversos tipos, formas de fazer também. Você pode fazer mais fraco, mais forte, enfim. Isso acaba sendo possível dentro do café. Não é um produto que você compra envasado e que você não consegue, né, fazer nenhum tipo de alteração. Criança pode tomar café? Pode, pouquinho. Sim, também é uma indicação. Tem um estudo do Dr. Darcy Lima, que é um pesquisador já falecido, mas que tem pesquisas nessa área, e ele indica que a criança possa tomar, principalmente na merenda escolar, até ele indicava, uma meia xícara de café, algo assim, porque o café ele é um estimulante natural. Então, ele não faz mal, ele não é algo que te traz nenhum tipo de problema, mas que pode ser usado até para despertar, né, no caso da criança, para estudo, para esse tipo de coisa que a gente indica. A produção brasileira de café, a maior parte das fazendas é mecanizada ou ainda usa trabalho manual? A maioria ainda é manual, porque é difícil dentro da altitude que nós temos, da montanha, né, café produzido normalmente em regiões montanhosas, o maquinário não se adapta. Está sendo ainda estudado formas tecnológicas de inclinação desses maquinários para que eles possam também servir de auxílio para o produtor, mas a maioria ainda é manual e essa colheita seletiva acaba sendo uma mão de obra também cara para o produtor, então hoje isso está sendo bem estudado no nosso mercado porque o preço da saca às vezes não paga esse custo de produção nessas regiões principalmente montanhosas e a dificuldade de encontrar também trabalhadores, mão de obra para poder fazer esse tipo de trabalho que eu não sei quem já viu alguma colheita de café, mas é muito, muito trabalhoso, pegar o sol maduro, fazer essa colheita, né, passar várias vezes no mesmo pé de café, numa região que ainda você se usa aquela a abanação, que é uma espécie de que a gente via peneira. Na época dos escravos isso. Sim, né? ainda é o mesmo ainda método. Usa muitas vezes a máquina, então acaba substituindo isso, mas somente em regiões mais planas ou que tenham um pouco só de inclinação que é possível entrar com esse tipo de maquinário. Você disse que são 300 mil produtores de café no Brasil. Eu suponho, a gente sabe que tem grandes produtores e pequenos produtores. Como é que os pequenos produtores participam desse mercado? Porque deve ser difícil. Se você tem uma pequena propriedade, como é que, por exemplo, eles se
ele escoa o café dele através de cooperativas? Como é que é feito isso? Sim, tem muitas cooperativas, né? O Brasil ele tem esse sistema que é de sucesso. As cooperativas acabam sendo um ponto de encontro para esse pequeno produtor, onde ele escoa a produção dele, parte dela. E hoje também muitos produtores têm feito marcas próprias. Então, cafés com o seu nome, com a sua identidade, que também não é um mercado fácil de trabalhar, é algo que é preciso ter toda uma outra etapa, que seria a torra do café, a parte toda da moagem, se for o caso de embalar, tudo isso. Então, isso acaba dificultando, às vezes, o trabalho, mas alguns produtores já vêm fazendo isso, que agrega muito valor ao produto. A cooperativa, o que ela faz? Ela acaba comprando as sacas por divisão de pontos, que é o que a gente usa hoje. Então, se é um café mais fino, ela paga um preço melhor. Se é um café commodity, é um preço mais baixo, e acaba tendo essa divisão, e ele escoa bastante essa produção. O café especial, que é o que normalmente esse produtor deixa para fazer esse tipo de embalagem mais personalizada, é um café que ele consegue ter uma agregação, né, de valor maior, levar a marca dele, levar a região também dentro dessa embalagem, e fazer esse trabalho de marketing, né, da própria fazenda. Então, muitos pequenos produtores vêm trabalhando dessa forma, ou também vendendo direto para cafeterias no Brasil, porque hoje a gente tem um crescimento enorme de cafeterias. Nós temos por volta de 13 mil em todo o Brasil catalogadas, com foco em cafés brasileiros, né, especiais, e isso acaba sendo um ponto também para o produtor pequeno, que ele consegue fazer o quê? Vender o café cru, ainda para essas micro-torrefações nacionais. Eles torram esse café e vendem na cafeteria com a marca, às vezes da cafeteria, mas dizendo assim, olha, esse café é da região de Monte Santo de Minas, de o café do Sul, de Minas, do produtor X, né? Então consegue dar uma identidade maior nesse produto. O preço do café como commodity varia internacionalmente. Qual é o principal determinante do preço? É a abundância ou escassez? Sim, normalmente o café, a gente fala, é bianual, né? A produção, então tem anos que é mais baixo e anos que é mais alto, né? Isso varia. E esse ano passado, em 2018, foi a grande produção. Nós tivemos 60... Excesso de oferta no mundo. Excesso de oferta. Então, agora o preço do café está muito baixo por conta desse excesso de oferta. Ao mesmo tempo, já se consome quase todo o café que é produzido no mundo. Então, hoje nós produzimos, o mundo produz, né, em torno de 168 milhões de sacas, nós já consumimos 161 milhões. Então, está muito próximo, né, do que já é consumido. Então, cada vez mais, eu falo muito isso, o café vai ser raro. Vai ser um produto que, com as mudanças climáticas, com essas dificuldades todas de produção, etc., é um produto que, ao invés de ser abundante como a gente vê agora, cada vez com crescimento de 2% a 3% ao ano no mundo, no consumo. Muita gente interessada nesse tipo, jovem, consumindo café. Então, tudo isso tende a aumentar o preço. É o que nós esperamos também para manter essa produção e o produtor conseguir se manter vivo aí nesse mercado. E produzindo café de boa qualidade. Café, exatamente. Tá bem. Agradeço muito a sua entrevista. Obrigada. Muito obrigado. Nós conversamos com a Mariana Proença, uma especialista, como nós vimos, em café, formada em jornalismo pela PUC, e ela é curadora da Semana Internacional do Café e também coordena o Guia de Cafeterias do Brasil. Muito obrigado, Mariana. Obrigada.